Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria começar com você mais uma aula de escatologia aqui pela TV Fatec. Eu sou o professor João e nós, nesse módulo, estamos conversando um pouco, estudando um pouquinho sobre escatologia. Se você acompanhar na sua apostila, nós estamos aí então no capítulo 3, no tema 3 da apostila, que se refere às profecias da presente era. Só que antes de iniciar a aula dessa noite, querido aluno, eu quero convidá-lo a mais uma vez curvar a sua fronte. Nós vamos pedir a direção de Deus para essa aula, para que Deus dirija, para que o Espírito Santo seja o nosso professor. Curva sua fronte e vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos mais uma vez de estudar a Tua palavra e aprender um pouco dela. Senhor Deus, que o Senhor dirija, que o Senhor conduza a aula dessa noite. Que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, e que venhamos, ó Deus, estar cheios do Teu Espírito para entender, para compreender o tema que iremos estudar. O Senhor abençoe a todos os alunos, a família de todos também. Eu peço a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos adiante então com a nossa aula. Como eu disse a vocês, o tema dessa noite são as profecias da presente era. O que é isso? Vamos ver, né? Nós temos profecias que já se cumpriram. Nós temos profecias que estão se cumprindo e profecias que ainda vão se cumprir. Será que ainda ao decorrer da história nós temos profecias a se cumprir ou que já estão se cumprindo? Talvez nós vamos entender um pouquinho melhor isso na aula dessa noite. Então vamos adiante com a nossa aula. Vamos ver então o que essa aula traz para todos nós, traz a você, a mim, querido aluno. Bom, vamos ver então o plano divino de eras, né? Qualquer indivíduo que se refere às Escrituras como o Antigo ou Novo Testamento, testemunha o fato de que Deus dividiu seu plano em segmentos de tempo. A história da revelação evidencia o progresso da revelação divina através das eras sucessivas. Schaeffer expõe esse plano quando ele escreve: o estudo dispensacionalista da Bíblia consiste na identificação de certos períodos em tempo bem definidos que são divinamente indicados, juntamente com o propósito revelado de Deus relativo a cada um. Ao estudarmos as profecias, queridos, nós percebemos algumas coisas. Primeiramente, nós percebemos que a profecia ela é dada de maneira progressiva, ou seja, ela pode ser dada em uma época, uma parte, depois a mesma profecia pode ser dada, só que de maneira complementar, adicionando então mais informações a essa profecia. Outra coisa interessante que a gente percebe, que ao longo dos séculos Deus vem dando profecias e Deus vem dando informações através dos seus profetas para que o seu povo tenha revelado qual é a sua vontade, qual é o caminho que deve a seguir para poder então participar do plano maravilhoso, o plano de redenção, o plano de salvação. Tudo bem? Vamos adiante então. Vejam só, o propósito soberano e ilimitado de Deus é visto na ordenação da sucessão de eras. O fato de Deus ter um plano de anos é apresentado em várias passagens bíblicas. Então veja, através dos tempos, através das eras, Deus tem um plano para cada época, para cada período dessa terra. E isso nós encontramos, se você observar Deuteronômio capítulo 30, do verso 1 ao 10, Daniel capítulo 2, se nós olharmos Daniel capítulo 7, capítulo 9, você vai ver várias referências a datas, a eras. Por exemplo, a profecia relacionada às 70 semanas, a profecia relacionada às 2.300 tardes e manhãs, profecias relacionadas a tempo, tempos e metade de um tempo, profecias relacionadas a períodos, a eras, a intervalos de tempo, tá bem? Da mesma forma, há períodos bem definidos relacionados ao propósito divino, tá? Quando nós estudamos as igrejas de Apocalipse, nós ali estudamos períodos também proféticos relacionados ao povo de Deus. Quando olhamos cada período, cada igreja, nós conseguimos também enxergar, definir através do estudo da Bíblia, períodos bem definidos
que Deus deu ao seu povo e que Deus disse, o que Deus comunicou ao seu povo, para que o seu povo entendesse o que aconteceria em cada período. Vamos adiante? O apóstolo Paulo, queridos, escreve sobre o período entre Adão e Moisés, em Romanos capítulo 5 e o verso 14. João fala sobre a lei dada por Moisés, mas da graça e da verdade vindas por meio de Cristo. João capítulo 1, verso 17. Cristo também fala do tempo dos gentios, Lucas capítulo 21, verso 24, que evidentemente deve ser distinto do tempo ou épocas judeus, que está em Atos, no caso de capítulo 1, verso 7, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1. O apóstolo João prevê um período de 1000 anos e o relaciona com o reino de Cristo, durante o qual a igreja, sua noiva, reinará com ele. E isso você encontra em Apocalipse. Queridos, a Bíblia revela um período de 1000 anos que nós chamamos de milênio, tá? Onde Deus e os seus salvos, os seus santos, aqueles que foram separados, aqueles que decidiram por Cristo, vão reinar junto com Deus, vão julgar junto com Deus. Para você saber mais, depois no final da aula eu vou ler até o capítulo de Apocalipse para você, para que você entenda esse período, o período de 1000 anos em que a Bíblia se refere. Continuando aqui, em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, forte contraste é feito entre outrora, quando Deus falou aos pais pelos profetas, e estes últimos dias, quando Ele fala a nós por intermédio de seu Filho. Da mesma forma, é revelado claramente que há outras gerações. Isso está em Efésios, capítulo 3, verso 5, Colossenses também, capítulo 1, verso 26. Fala também sobre o presente século, em Romanos, capítulo 12, em Gálatas, capítulo 1. E os séculos ou séculos vindouros, em Efésios, capítulo 2, Hebreus, Efésios também, capítulo 1. Em que o tempo futuro aparece como a dispensação da plenitude dos tempos. Vou ler para vocês um destes, por exemplo, Efésios, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui. Eu estou com uma Bíblia hoje um pouco diferente, talvez, da que você tenha nas mãos. Eu estou com uma Bíblia que parafraseia a Bíblia. É uma Bíblia que se chama A Mensagem, tá? Ela está na linguagem contemporânea. Então, talvez da maneira que eu leia para vocês, não seja exatamente igual a que você tem na sua Bíblia aí, tá bem? Mas a mensagem, vamos dizer, o texto, o sentido, não foi alterado, quer dizer a mesma coisa. Eu estou só lhe comunicando, porque nessa noite eu vim com essa Bíblia, acabei pegando esta Bíblia. Então, se de repente você sentir alguma diferença, é porque eu estou com essa Bíblia hoje nas mãos. Eu falei para vocês que era ler Efésios, e para a Bíblia ser diferente, até a gente leva um pouquinho mais de tempo para chegar no capítulo. Efésios capítulo 2 e o verso 7. E aqui diz o seguinte: agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto nesse mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós a graça e a bondade em Cristo Jesus. Talvez na sua Bíblia as palavras estejam um pouco diferentes. Como eu disse, se você estiver com uma Almeida, se você estiver com uma nova versão internacional, talvez esteja um pouquinho diferente. Mas o texto é o mesmo, a mensagem é a mesma. Aqui então há uma referência entre o tempo que nós vivemos e o tempo eterno, aquele que nós viveremos ao lado de Cristo para todo sempre, a eternidade. Muito bem, continuando aqui, veja só, em Efésios capítulo 1, verso 10 também, se nós lermos aqui, ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, no mais altos céus e na terra, em que o tempo futuro aparece como dispensação da plenitude dos tempos. Uma coisa nós temos que entender sobre Deus: Deus é eterno. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus vai além do tempo, tá? Deus sempre existiu e sempre vai existir. O tempo de Deus é diferente do tempo do ser humano. Nós contamos o tempo de uma maneira, Deus conta o tempo de outra maneira. Mas ainda, queridos,
por sermos pecadores, nós não temos condição de entender Deus na sua plenitude. Então, o que nós entendemos? Aquilo que nos foi revelado, aquilo que nós conhecemos através da palavra de Deus. Tudo bem? Então, vamos adiante. Veja então, quando alguém se volta então para a presente era, está examinando apenas parte do plano eterno de Deus. Quando você olha somente para esse tempo em que você está vivo e que você vive, você não está analisando tudo sobre o plano de Deus. O plano de Deus, ele já começou muito antes mesmo de você nascer e muito mesmo antes do homem cair, antes do homem pecar. Quero dizer para você que mesmo antes do pecado entrar nesse mundo, Deus já tinha um plano de salvação, um plano de redenção. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus conhecia o que o homem ia fazer. Por quê? Porque Deus é onisciente. Ele sempre soube e sabe de todas as coisas. Então veja, as profecias, tudo aquilo que foi programado, tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer, Deus sabe. Se você vai se salvar ou se você vai se perder, Deus já sabe. Deus só não interfere. Por quê? Porque a decisão é sua. O livre-arbítrio é seu. Mas Deus já sabe. Deus não manipula a situação, mas Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe qual vai ser a minha decisão. Ele sabe qual é a sua decisão. Quer seja nesse tempo, quer seja em tempo passado, ou quer seja em tempo futuro, Deus sabe de todas as coisas. Então veja, se eu ficar então examinando somente a presente era e achar que o mundo é somente o que está ao meu redor, eu estou enxergando somente parte do plano de Deus, do plano de redenção. Vamos adiante. Vejam, a relação de Cristo com as eras. Veja, Cristo tem alguma relação com as eras? Primeira coisa que eu já queria deixar claro para vocês, em todos os livros da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o personagem principal é Cristo Jesus. Em todos esses livros você vai encontrar um Salvador. Em todos esses livros você vai encontrar a pessoa de Cristo Jesus. Um exame das passagens do Novo Testamento que se referem ao plano das eras nos mostrará que Cristo é o próprio centro desse plano. Qual é o centro do plano de redenção? Cristo Jesus, o único que nos possibilitou a salvação. Somente através de Cristo que eu e você temos condições de sermos salvos. Somente através de Cristo, queridos, nós temos condição de ter a vida eterna ao lado dele. Nenhum outro, nada, nem dinheiro, nem bens, nem qualquer coisa desse mundo pode nos dar a salvação. Somente Cristo Jesus. Vejam só, Hebreus capítulo 1, verso 2 diz que ele é aquele pelo qual as eras foram ordenadas. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, Cristo é relacionado ao plano dos séculos, no qual ele é chamado de Rei dos séculos. Em Hebreus 9, verso 26, e em Coríntios, capítulo 10, verso 11, as eras são vistas como centralizadas na sua obra da cruz e pelos pecados do mundo. Ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, o personagem principal, o centro da história sempre foi Cristo Jesus. Somente Jesus é que possibilitou a todos nós que tivéssemos a salvação. E isso toda a palavra de Deus, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, isso é relatado. Vamos adiante? Vejam só, o uso do termo era no Novo Testamento. A palavra aion, que quer dizer era, frequentemente traduzida por mundo, é essencialmente relativa a tempo. Abbott Smith define da seguinte maneira: espaço de tempo, aion, como uma vida, uma geração, um período da história, um período indefinidamente longo. No Novo Testamento, período indefinidamente longo, era eternidade. A soma dos períodos de tempo e de tudo que nele é manifestado.
está no manual léxico, né, do Novo Testamento aí de Smith. Enquanto cosmos, que quer dizer mundo, por exemplo, aqui perto da nossa cidade, aqui perto de Votuporanga, existe uma cidade que chama Cosmorama, né? O que quer dizer esse nome? Visão do mundo, né? Cosmos quer dizer mundo. A palavra aion, ela também é traduzida como mundo, mas é relativo a tempo, tá? Um mundo de tempo, vamos dizer assim, uma era, tá legal? Se refere então cosmos se refere ao universo criado, a ordem das coisas materiais. E também a palavra oikoiemene, que também se refere a mundo, só que se refere à terra habitada. A palavra então aion, mundo, vê o mundo sobre o aspecto de tempo, né? Então aion, quando do grego for traduzido aion, isso se refere ao aspecto de tempo. Quando a raiz da palavra for cosmos, se refere então ao universo criado. E ainda quando nós tivermos a referência oikoiemene, se refere à terra habitada. Tá bem? Então veja, 3 palavras, né, que nós aqui na língua portuguesa pobremente traduzimos para mundo, tá? Mas os sentidos completamente diferentes. Tá? Então, quando nós falamos aion, nós falamos do mundo referente a tempo. É como se nós falássemos a era. Tá bem? A era. Tudo bem? Então, eu acho que deu para entender, né? Vamos adiante. Então, vejam, a diferença entre a presente era e as eras anteriores. Há alguma diferença? Há várias maneiras pelas quais a presente era se diferencia de todas as eras precedentes. Primeiro, em todas as eras anteriores, Cristo foi esperado, mas na presente era ele não só veio, mas morreu, ressuscitou e é visto à direita do Pai. Outra coisa, o Espírito Santo, que em eras anteriores enchia de poder certos homens para realizar determinada tarefa, passou a residir em todos aqueles que o buscam, em todos os crentes. Em eras anteriores, as boas novas anunciadas eram uma pré-libação, mas na presente era, a declaração das boas novas anuncia a salvação completa por meio de Cristo. Correto? A revelação em eras passadas era incompleta, mas na presente era, já que Cristo veio para revelar o Pai, está completa. Já que a presente era marcada pelo antagonismo contra Deus e seu ungido, carrega a característica distinta de ser uma era perversa, designação não atribuída a nenhuma era anterior. Até hoje existem pessoas que acreditam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. Quero dizer que é o mesmo Deus de amor, é o mesmo Deus que amou. Só que as características relativas à era anterior do que a presente era, talvez nós, por não termos a vinda ainda do nosso Salvador, nos dão a entender isso, mas o Deus sempre foi o mesmo ontem, hoje e sempre. Vejam só, esta era está consequentemente sobre o domínio de Satanás, seu Deus de maneira singular e inédita. Este mundo em que vivemos, queridos, olhe para esse mundo. Quem domina esse mundo? Satanás. Mas Satanás já foi derrotado na cruz. Satanás um dia será totalmente exterminado. Um dia Satanás deixará de existir e junto com ele todo o mal. Mas ainda precisa um tempo. Ainda estamos aguardando a volta do nosso Salvador para que isso se complete. Para que nunca mais, nem morte, nem pranto, nem dor, esteja sobre qualquer um de nós, porque Deus, o próprio Cristo Jesus, enxugará de todo o olho toda a lágrima. A nação de Israel foi separada como objeto específico da obra de Deus e não pode esperar o cumprimento de suas promessas durante essa era. Queridos, hoje nós somos o Israel moderno, nós somos o povo de Deus. Nós não devemos esperar nada deste mundo.
As promessas são relativas ao mundo que nós teremos ao lado de Cristo durante toda a eternidade. Isso é salvação. A salvação não está aqui nesse mundo. Nós somos salvos por Cristo, estamos na condição de salvo, mas não para vivermos aí 60, 70 anos e morrermos e pronto e acabou. Não. Jesus prometeu voltar a esse mundo. E ao prometer voltar, Ele prometeu nos levar às nuvens dos céus. Ele prometeu a estar conosco durante toda a eternidade. Eu creio que se eu for fiel até o final, e se você também for fiel até o final, nós poderemos compartilhar daquilo que há de melhor, que é a eternidade ao lado de Cristo. Que dinheiro nenhum desse mundo pode comprar. Que dinheiro nenhum desse mundo pode fazer com que seja substituído. Não há presente maior do que a salvação dada por Cristo Jesus a todos nós. Então vejam só. Essas 7 características estabelecem o fato de que a presente era difere de todas as eras anteriores. Vamos então tentar dividir em 3 períodos isso aqui. Período antes de Cristo, período depois de Cristo e o período da eternidade. Então vejam só. Nós tivemos um período nesse mundo em que nós aguardávamos um Salvador, o Messias prometido. Jesus veio a esse mundo. Salvou a humanidade através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua ressurreição. Jesus salvou a toda a humanidade. Jesus subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Só que ao subir, Jesus, e isso foi comunicado a quem observava, aos discípulos pelos anjos, foi comunicado o seguinte: da mesma maneira que o viste subir, vocês o verão descer. Ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar para resgatar, para salvar todos aqueles que permanecessem fiéis até o final. Sim, a segunda volta de Cristo foi prometida por Cristo Jesus. Jesus prometeu voltar para salvar a mim e a você, desse mundo que hoje está sob o domínio de Satanás. Nós podemos ter a salvação, queridos. O que é preciso para ser salvo? É só aceitarmos a graça de Cristo Jesus na nossa vida. Se aceitarmos Jesus como nosso Salvador, estaremos sim debaixo da graça. E quem aceita Jesus como Salvador, naturalmente, vive em conformidade com a sua lei, com a sua vontade. É fiel até o final. E quando Jesus voltar, 2 coisas maravilhosas acontecerão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que não passaram pela morte serão transformados. E todos nós, tanto os mortos quanto aqueles que foram transformados, irão encontrar Jesus nas nuvens do céu. E aí, queridos, aí acabou para nós o problema. Acabou para nós a tristeza. Viveremos para sempre ao lado de Cristo Jesus. É lógico que ainda passaremos por um período, e nós vamos estudar isso aqui, um período que se refere ao julgamento daqueles que não se salvaram. Um período que se refere àquelas pessoas que decidiram não estar ao lado de Cristo. E essas, só cabe a elas o lago de fogo e enxofre, a morte eterna. Satanás e todos aqueles que não decidiram por Cristo vão ser exterminados. Mas todos aqueles que se decidiram por Cristo, então, vão ter a eternidade ao lado dele. Vamos adiante? O propósito divino na era presente ou na presente era. Vejam só. A era do Antigo Testamento, no qual o propósito de Deus para Israel é declarado nas alianças que Deus fez com os quais está comprometido, termina com esses propósitos irrealizados. Após a morte de Cristo, Deus instituiu um novo plano divino, não para substituir o plano de Israel, mas para interromper aquele plano divinamente prometido. O novo plano é previsto pelo Senhor no discurso do cenáculo, em João de 13 a 16, e torna-se real após o advento do Espírito Santo no Pentecostes. Vamos tentar resumir a história. Jesus nasceu no povo de Israel. Jesus nasceu como um judeu. Esse povo, queridos, foi o povo escolhido
não para somente esse povo estar salvo. Esse povo foi o povo escolhido para levar a mensagem ao mundo. Só que o que aconteceu? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, a partir da vinda de Jesus, o evangelho começa a se propagar. Não por todo o povo judeu, mas pelos apóstolos. E os apóstolos, então, eles começam a levar o evangelho aos gentios. E os gentios começam também a pregar o evangelho então se espalha ao mundo. E hoje, nos 4 cantos da terra, nós conhecemos o cristianismo e nós temos cristãos. Então, o Israel moderno hoje somos eu e você, somos nós, aqueles que levam a mensagem das boas novas a todas as pessoas. Aqueles que falam, aqueles que pregam a palavra de Deus a todas as pessoas, fazendo com que as pessoas entendam, aprendam e, pelo poder do Espírito Santo, tomem a decisão de se converter e viver para sempre ao lado de Cristo. Essa é a nossa função. Função antes dada ao povo de Israel, mas que eu e você hoje temos parte, eu e você hoje assumimos. Eu não sou judeu, eu sou descendente de portugueses e italianos e nasci no Brasil. Porém, eu sou hoje aquele que leva a mensagem de Deus a todas as pessoas, assim como você, que talvez também não nasceu como judeu, mas também é um pregador da palavra, é um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Vamos adiante? Veja só, parece-nos então que na presente era, Deus está cumprindo o plano pelo qual a sua infinita graça será demonstrada perfeitamente por toda a eternidade. O que Deus está fazendo hoje? Deus está dando a oportunidade para que eu e você, na presente era, entregue a vida a Ele. Para que eu e você, nesta era, se converta, deixe o mundo de pecado, o mundo que hoje é dominado por Satanás, e viva somente para Cristo. Você já tomou essa decisão? Acredito que sim, você é um cristão, você escolheu fazer o curso de teologia, você já entregou a vida a Jesus. Se você talvez se decidisse pelo mundo, você estaria indo contra a vontade de Deus, correto? Mas você se decidiu por Cristo. Então veja, quando isso aconteceu? Na presente era. Então hoje, como você teve oportunidade, eu acredito que se você abrir a porta da sua casa e dar uma volta na sua rua, no quarteirão, você vai encontrar várias pessoas que ainda não se decidiram. E Deus hoje dá oportunidade a todas essas pessoas. A graça, ela atinge a todas essas pessoas que têm a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. Vamos adiante? Bom, qual seria então o caráter da presente era, né? Quais são as características da presente era? A presente era, que começa com a rejeição do Messias por Israel, até a recepção vindoura do Messias por Israel no seu segundo advento, é vista nas Escrituras como um mistério. Então veja, Israel rejeitou a Cristo, rejeitou a Messias. Hoje nós vivemos numa era que eu e você não rejeitamos a Cristo. E o que nós estamos aguardando? Estamos aguardando a segunda vida, o segundo advento, a volta de Jesus. Muito bem, Paulo deixa isso claro quando escreve. Quero ler o texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 24 ao verso 27. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus, à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar de conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você. Cristo vai voltar, meu querido aluno. Jesus vai voltar para te buscar. Sofrimento, morte, pranto, dor, tudo isso vai acabar, meu querido. Nós não mais passaremos por sofrimentos.
Nós deixaremos esse mundo pecaminoso e viveremos numa nova terra ao lado de Cristo para todo sempre. Essa é a promessa que eu e você não devemos negar. Eu quero dizer para vocês que existem pessoas nesse mundo que por decisão negam essa graça, não aceitam Jesus como Salvador. E isso talvez você encontre até no meio do povo judeu, pessoas que pensam assim: o Messias veio, mas eles não aceitam ainda Jesus como o Messias. Você, porque o que importa é você e eu. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Você vive as promessas da presente era? Você vive aguardando a volta de Jesus, aquele que vai te dar a eternidade ao lado dele? Pense, porque esse é o momento de tomar uma decisão. Não é depois, não é daqui a alguns anos, o momento é agora. Por quê? Porque essa decisão é uma decisão que nós devemos tomar enquanto estamos vivos, enquanto podemos decidir. Já pensou, você sai daqui, ou eu saio daqui agora e ao pegar meu carro e sair acontece um acidente e eu morro, e eu não estou decidido por Cristo? A minha vida já está selada. O meu destino já está selado. E se eu não tiver tomado a decisão por Cristo Jesus, eu estarei perdido. Mas se eu decidir por Cristo, mesmo morto, um dia, quando Jesus voltar, eu terei a vida eterna, a eternidade ao lado dele. Tá bem? Vamos adiante? Podemos resumir então o ensinamento sobre o decurso, ou seja, o tempo, as eras, o decurso da era, dizendo o seguinte: primeiro, haverá semeadura da palavra durante todo o século. O que está acontecendo? Está tendo a semeadura da palavra. A semeadura, queridos, ela acontece de maneira constante, mas ela já aconteceu de uma maneira intensa e ainda acontecerá de uma maneira intensa também. Nós tivemos, a Bíblia refere a um período de tempo e chama esse período de chuva temporã, e se refere ao período do Pentecostes, onde houve uma semeadura de maneira intensa. Veja, por exemplo, Pedro, em uma única pregação, ele batiza ali mais de 3.000 pessoas. Se você pensar o que era a igreja naquela época, não era quase nada. Eram poucas pessoas ainda de pouca influência. Mas com o derramamento da chuva temporã, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, acontece então de maneira milagrosa uma grande conversão. Mais de 3.000 pessoas foram então convertidas. E a partir daí, o que vem acontecendo durante todos os séculos, pessoas cada vez mais entregando a vida a Cristo. Bem perto do final, bem perto da volta de Cristo, nós teremos ainda o derramamento da chuva serôdia, de acordo com a palavra de Deus, onde o Espírito Santo também atuará de maneira mais intensa, onde o Evangelho será pregado de maneira mais intensa também. Chuva temporã, chuva serôdia, marca o tempo, e o tempo entre esses períodos, tempos de pregação do Evangelho. Então, isso nós temos certeza, na era que nós vivemos, o que tem que haver? Semeadura da palavra de Deus. Outro ponto, será imitada por uma falsa semeadura. O que nós vemos por aí? Várias falsas semeaduras imitando a semeadura verdadeira. Pessoas pregando religiões, teologias, doutrinas não bíblicas e dizendo que essas doutrinas vêm de Deus. Isso é muito fácil de encontrar, é só você dar uma observada em algumas igrejas ou várias igrejas que nós temos por aí, e você vai ver pessoas imitando aquilo que seria a doutrina verdadeira, só que com falsas doutrinas, enganando, fazendo então uma falsa semeadura. Outro ponto, o reino assumirá dimensões enormes, mas será marcado pela corrupção doutrinal interna, porém o Senhor tomará para si. Queridos, nós temos igrejas que pregam a verdade, igrejas que levam o amor de Deus às pessoas. Mas se eu te perguntasse que se nessas igrejas existem pessoas que não fazem as coisas direito, que são corruptas, você me diria que conhece um monte delas onde isso acontece. Sim, na igreja que eu sirvo, isso acontece, na igreja que você serve, isso acontece. Em diversas denominações isso acontece. Mas quem é
o líder da igreja? É Deus. Se há algum problema na igreja, se há alguma pessoa errada na igreja, para onde você deve olhar? Para Cristo, porque Cristo é o Rei. Jesus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso dirigente, e Ele não vai deixar a igreja se perder. Ele não vai deixar, queridos, ou não vai se deixar escarnecer por pessoas que usam da igreja como um comércio, como uma propaganda para enriquecimento ou coisa parecida. Queridos, Deus não se deixa escarnecer. Então veja, o reino hoje, a igreja, ela assumiu dimensões enormes. Tá? Qualquer igreja, isso, de repente, você vai a uma igreja, 2.000 pessoas, você vai em outra igreja, 3.000 pessoas, você vai a igrejas que tem igrejas da mesma denominação em todo o mundo. Mas como a igreja é composta por humanos, por pessoas que erram, que ainda são pecadores, apesar de estarem salvos do pecado, eles podem cometer erros. Talvez a gente tenha uma ideia errada de igreja. Talvez quando olhamos para a igreja, achamos que a igreja é um lugar onde só tem pessoas tocando arpinha, né, com até uma auréola na cabeça, como anjinhos, né, que nem a gente via no desenho quando era criança. Mas a igreja, ela parece muito mais com um hospital, onde existem pessoas que têm vários problemas. E alguns dos problemas que as pessoas desenvolvem na igreja são problemas relativos ao caráter, problemas relativos à conduta da pessoa. E por ter então uma má conduta, elas tiram proveito da fé, da fidelidade da maioria dos irmãos e acabam, vamos dizer assim, traindo a Deus, traindo a igreja, manipulando situações e corrompendo aquilo que era para ser totalmente estruturado com as ideias divinas. Então veja, existe corrupção doutrinal interna na era que nós vivemos? Sim. Não só em uma igreja, mas eu poderia dizer que em quase todas. Mas Deus vai salvar não a placa da igreja, mas sim aquele que permanecer fiel até o final. Você entende? Então vamos lá, determinada igreja, aquela placa, essa é salva, independente de quem está lá dentro? Não. Deus no final dos tempos terá um único aprisco, queridos. E esse aprisco, quem estará nele? Somente aqueles que permanecerem fiéis até o final. Independente da placa de igreja. Porque a igreja, na verdade, sou eu. A igreja, na verdade, é você. Você é a igreja. E se você pertence à igreja verdadeira, que tipo de igreja você é? Uma igreja que pratica e vive a verdade. Não usa da corrupção, não usa de falsas doutrinas, não usa de coisas para benefício próprio, e sim para pregar o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o tipo de igreja verdadeira, independente da placa que essa igreja tem, tá bem? Então veja só, um tesouro peculiar dentre Israel e a igreja, a era terminará no julgamento com os injustos excluídos do reino a serem inaugurado. Haverá sim uma exclusão, não porque Deus é ruim, é porque Deus não vai mais permitir que o mal exista. E existem pessoas desse mundo que vão desejar estar do lado do mal, queridos. Preferem ficar do lado do mal. Eu sou professor e em diversas situações a gente tenta ajudar os nossos alunos. Hoje mesmo, conversando com um aluno, eu disse para ele, olha, tome cuidado com determinada coisa que você está fazendo. Isso pode fazer mal para a sua vida. Isso pode trazer consequências ruins. Ele teria duas respostas para me dar. Ele poderia dizer, não, professor, tudo bem, eu vou tomar mais cuidado e não vou mais seguir esse caminho. E poderia ter me dito, você não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Sabe qual a resposta que ele me deu? É isso mesmo, a segunda resposta. Justamente isso. Eu fiquei triste e eu quero dizer para vocês que eu estou triste até agora. Porque na verdade eu não quis interferir na vida dele. Na verdade eu quis só com que ele abrisse os olhos para aquilo que ele estava fazendo. Para o tipo de conduta que ele estava tendo. Para aquilo que ele estava proporcionando e a consequência que aquilo traria para a vida.
Mas sabe qual foi a resposta que eu tive? Por interferir, né? Por me intrometer na vida de uma pessoa que eu amo? Você não tem nada a ver com a minha vida. Da minha vida cuido eu. Será que quando Deus toca ao nosso coração, será que quando Deus pede para que a gente mude de vida, para que a gente se converta, para que a gente saia do caminho pecaminoso, é essa a resposta que a gente dá para Deus? Você não tem nada a ver com a minha vida, da minha vida cuido eu. É triste, não é? Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que nesse exato momento, existem várias pessoas nesse mundo dizendo isso para Deus. Da minha vida cuido eu. Você não tem nada a ver com a minha vida. É triste por quê? Porque Deus quer dar somente amor, Deus quer dar a vida, Deus quer dar a eternidade, e o único que pode dar todas essas coisas é Deus. Mas as pessoas resolvem fazer tudo sozinhas, resolvem decidir tudo à sua maneira. E acabam então encontrando e buscando um caminho que vai levá-las à destruição. Queria terminar aqui dizendo aqui, olha só, veja só, os justos recebidos para a era terminará com o julgamento com os injustos excluídos do reino a ser inaugurado, e os justos recebidos para desfrutar a bênção do reinado do Messias. Você só tem dois caminhos. O caminho que vai te levar à perdição e o caminho que vai te levar à salvação. Que caminho que você vai seguir? Eu não posso decidir por você, eu só posso decidir por mim. E eu sei qual caminho eu tenho buscado para a minha vida. O caminho que me leva à salvação. Sou falho, estou cheio de erros, estou cheio de pecados. Talvez eu seja até o pior dos pecadores. Mas eu tenho, através da graça de Cristo, porque a graça de Cristo me possibilita o arrependimento, o perdão pelos meus pecados. Através da graça de Cristo eu tenho buscado o caminho que vai me levar à vida, não o que vai me levar à morte. Vamos adiante? Nós vamos falar agora de algumas teorias, tá? O que eu vou falar agora para você não é lei, é teoria. Algumas teorias sobre o que está acontecendo ou vai acontecer na presente era, tá? Então eu já quero deixar bem claro que são teorias. Não vou deixar aqui nenhuma posição firmada sobre essa teoria, mesmo porque, como aqui eu dou aula para diversas denominações, eu não sei qual teoria que você aceita como teoria relativa à volta de Jesus, teoria relativa ao tempo em que nós vivemos e ao tempo futuro. Por isso eu quero deixar claro aqui que são teorias que eu vou apresentar para vocês. A primeira teoria é a teoria do arrebatamento parcial. Tá bem? Preste atenção então. A primeira teoria associada à translação, ou transladação, né, melhor dizendo, da igreja, não está relacionada ao período tribulacional, mas sim aos indivíduos que sofrerão a transladação. Talvez você já tenha assistido até algum filme sobre isso, né? Aquele Deixados para Trás, né? Onde a pessoa está aqui, outra está ali, e de repente a pessoa desaparece, né? Quero dizer para vocês que isso é teórico, tá? Então olha só, o cara está andando aqui no carro, de repente ela é arrebatada secretamente. Será que isso vai de acordo com a Bíblia? Bom, eu não quero colocar minha posição aqui ainda, só vou tecer alguns comentários para que você pense. Muito bem. Argumenta-se que nem todos os crentes serão levados na transladação da igreja, mas apenas os que estiverem vigiando e esperando por esse acontecimento, que tenham atingido certo nível de espiritualidade e que os torne dignos de ser incluídos nessa transladação. A posição do arrebatamento parcial baseia-se em certos mal-entendidos. Veja que aqui é o autor da apostila que está dizendo isso, né? Com relação às doutrinas da palavra. A posição do arrebatamento parcial está baseada numa interpretação errônea do valor da morte de Cristo para libertar o pecador da condenação e torná-lo aceitável a Deus. O parcialista precisa negar o ensinamento do Novo Testamento sobre a unidade do corpo de Cristo. Queridos, Jesus morreu somente por algumas pessoas ou por todas as pessoas? Por todas as pessoas. Jesus vai voltar somente para algumas pessoas ou para todas as pessoas? Para todas as pessoas.
Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa divina. Isso é para todos. Tá? Todo olho o verá. Isso é para todos. Então veja, meus queridos, essa teoria do arrebatamento parcial, se nós analisarmos, não é por causa de um texto isolado da Bíblia que fala que um estará trabalhando no campo, outro estará cuidando da lavoura, um será salvo, outro está perdido. Isso remete à situação que as pessoas terão. Realmente, queridos, se eu estou trabalhando junto de outra pessoa e eu sou fiel e a pessoa não, quando Jesus voltar para toda a humanidade, eu estarei salvo e o outro estará perdido. Se for ao contrário, se ele for fiel e eu não, ele estará salvo e eu estarei perdido. Mas a volta de Jesus será algo do que virá do Ocidente ao Oriente. Todo olho verá, a Bíblia diz. Não é fatos isolados, não é para grupos isolados ou pessoas isoladas. A própria Bíblia diz, quando um anunciar num lugar que Jesus está voltando, ou que outro anunciar, isso é mentira. A própria palavra de Deus nos diz isso. Então, se um disser, eis o Cristo, mas de maneira isolada, não acredite, você está sendo enganado. Como será a volta de Cristo? De maneira gloriosa, de maneira espetacular, do Ocidente ao Oriente, todo olho verá. Não vai de acordo, então, com a teoria do arrebatamento parcial. Mas vamos adiante. Veja só, o parcialista precisa negar a totalidade da ressurreição dos crentes na transladação. Nem todos os crentes serão ressuscitados, somente alguns. Mas a salvação é para todos aqueles que crerem. Já que nem todos os santos poderiam ser arrebatados, logicamente nem todos os mortos em Cristo também poderiam ser ressuscitados, visto que muitos deles morreram em imaturidade espiritual. Mas já que Paulo ensina que transformados seremos todos, e que todos os que dormem Deus trará, isso está em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, é impossível admitir uma ressurreição parcial, ou seja, essa teoria pode ser refutada e ela está derrubada. Tá? A salvação é para todos, não somente para alguns. Então, eu até mudaria o nome daquele filme, Deixados para Trás. Em vez de ser deixados para trás, ninguém será deixado para trás. Seria um nome melhor. Estaria mais de acordo com a palavra de Deus. Então, em vez de ser o filme Deixados para Trás, talvez o filme correto sobre a situação deveria ser Ninguém será deixado para trás. E eu, quando falo ninguém, eu me refiro a todos aqueles que permanecerem fiéis. O parcialista confunde o ensinamento bíblico sobre os galardões. Os galardões são dados gratuitamente por Deus como recompensa pelo serviço fiel. Qual é o meu galardão? É a eternidade ao lado de Cristo, queridos. É a vida eterna. Agora, se eu fui fiel, sou fiel, né? Mas na minha limitação, talvez então Deus não me selecionou para ser arrebatado. Queridos, a salvação não está nas minhas obras. A salvação está na graça. E essa teoria ela acaba remetendo também para uma salvação em obras e não salvação pela graça. E a graça de Cristo ela se estende a todas as pessoas. Então crer no arrebatamento parcial, crer no arrebatamento secreto. Eu quero dizer para você de todo o coração, se você acredita assim, isso não é bíblico. Isso não tem nada a ver com salvação de Cristo. A salvação é para toda a humanidade, tá bem? Vamos adiante? Veja outra coisa, o parcialista confunde a distinção entre lei e graça, que eu acabei de falar para vocês. Se essa posição estivesse correta, a posição do crente diante de Deus dependeria das suas obras, pois o que ele fez e as atitudes que ele desenvolveu seriam então a base da sua aceitação. Queridos, está errado. A salvação não é pelas obras. Então nós podemos refutar essa teoria. Não é preciso dizer que a aceitação por Deus estará somente na base da posição do indivíduo em Cristo, não na sua preparação para a transladação. Onde está a salvação? Em Cristo Jesus.
E por estar salvo em Cristo Jesus é que eu pratico boas obras. Eu não pratico boas obras para ser arrebatado. Tá bem? Ficou claro. A palavra de Deus deixa isso claro para a gente. É só estudar direitinho, queridos. É só analisar os textos de maneira correta. Vamos adiante? Outra teoria é a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Uma teoria que tem ganhado espaço no presente como explicação do momento de transladação da igreja no período tribulacional é a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Ela diz que a igreja continuará na terra até a segunda vinda, no final desta presente era, e será levada às nuvens para encontrar o Senhor que veio pelos ares, vindo no céu no segundo advento para retornar imediatamente com ele. Queridos, se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar argumentos para essa teoria. Você vai encontrar fundamentos nessa teoria, e depois até vou ler para vocês Apocalipse capítulo 20. Hoje, eu, você ou algum conhecido seu, nós não fomos arrebatados. O que nós estamos aguardando? A volta de Jesus. Para que como igreja, para que como novo Israel, como Israel moderno, nós possamos então receber a Cristo. E Cristo virá nas nuvens do céu, como uma nuvenzinha vai vir crescendo, do tamanho da mão de um homem. Jesus virá nessa nuvenzinha, e ela irá crescendo, crescendo, todo olho verá. Aí será algo muito interessante. Por quê? Porque se você estiver salvo, queridos, você vai ser transformado e vai subir aos céus. Mas se você estiver perdido, eu quero dizer para você que você vai ser exterminado nesse momento. Você passará pela morte. Você não suportará a volta de Cristo. Por quê? Porque você é contra. Você não é a favor. E todos aqueles que forem a favor, todos aqueles então que quiserem participar da volta de Cristo, têm o quê? Que permanecer fiéis até a sua volta. Queridos, então, quando será? Isto ocorrerá, meus queridos, no segundo advento, na volta de Cristo Jesus. Exatamente nesse período que isso acontecerá. Então, qual seria a minha e a sua situação nos dias de hoje? Hoje, eu e você aceitamos a Jesus como Salvador. E o que estamos fazendo hoje? Hoje estamos aguardando o segundo advento. Estamos aguardando a volta daquele que um dia veio e morreu por todos nós, ressuscitou por todos nós e virá também para buscar a todos nós, buscar a mim e a você, para que juntos possamos desfrutar da eternidade ao lado dele. Quando será esse período? Queridos, a Bíblia diz que nós ouviremos sobre guerras, rumores de guerras, ouviremos sobre terremotos, calamidades, mas ainda não será o fim. Será então após a esse período, após a essas tribulações, após esse período de dificuldade, após esse período onde passaremos por dificuldades. Mas talvez você fale, puxa vida, é para eu ter medo? Não, o justo viverá pela fé. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a problemas, mesmo se você for colocado contra a parede, e se você observar bem, coisas como essa já acontecem no mundo. É só olhar os jornais. Pessoas que são convocadas a negar a Cristo, e quando elas não negam, elas são colocadas no paredão para morrer, ou são degoladas, o seu pescoço é cortado, ou são queimadas vivos ou afogadas. Isso já acontece nos dias de hoje. Talvez não no nosso país, mas em países mais radicais, em países muçulmanos, onde as pessoas que são cristãs são consideradas pessoas que devem morrer, lá já acontece isso e essas pessoas já estão sofrendo perseguições. Talvez você, por ser um cristão, talvez você, por ser crente, talvez você já também seja perseguido no seu trabalho, pelo seu estilo de vida, as pessoas fazem chacota de você. Se olharmos para esse mundo, queridos, coisas que não aconteciam, estão acontecendo com mais frequência. A gente vê enchentes, a gente vê fatos em que o mundo parece estar com problemas, terremotos, tsunamis, grandes calamidades,
grandes problemas mundiais. Mas eu quero dizer um negócio para você. Pode cair o mundo, você pode ficar em paz. Fique em paz, por quê? Porque, como diz no Salmo 91, muitos podem cair ao meu lado, mas eu, você, tu, não serás atingido. Mas e se eu morrer mediante uma calamidade dessa? Paulo dizia o seguinte: eu vivo por Cristo e até morrer para mim é lucro. Se Deus achar que é o seu momento de morrer, se é a sua hora, e que você vai morrer em meio à tribulação, em meio a uma calamidade, por exemplo, ontem, devido a um terremoto que aconteceu, mais de 100 pessoas morreram. Será que poderia ter algum cristão no meio dessas 100 pessoas? Será que não poderia ter ali no meio alguma pessoa que era um servo de Deus? Quando o tsunami atingiu o Japão, será que nenhum cristão ali foi atingido por esse tsunami? A gente olha para o mundo e vê diversas calamidades, queridos. A gente olha para o mundo e vê diversos problemas. Mas eu quero dizer para você, querido aluno, Jesus venceu o mundo. Jesus veio a esse mundo e ele também enfrentou problemas. Ele foi levado à cruz, mas ele venceu a cruz. Ele hoje ressuscitou por mim e por você. Qual é a minha função hoje? A minha função é de aguardar a volta do meu Salvador. A função hoje é de ir adiante, permanecer firme, fiel ao meu Salvador, aquele que pela sua graça me deu a salvação, aquele que pela sua graça olhou para mim e falou assim: eu quero você comigo por toda a eternidade. Não olhe para os problemas desse mundo, não olhe para as doenças, não olhe para a crise, não olhe para as calamidades, para as dificuldades, para as tribulações. Olhe para o que vai acontecer depois. Olhe para a minha volta. Olhe para a eternidade que você vai passar ao meu lado. Olhe para o aprendizado, a plenitude que você irá atingir depois de estar salvo. É para essas coisas que você deve olhar, é com essas coisas que você deve seguir. Vamos adiante? Vejam só, a igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo, bem no final dessa presente era. O arrebatamento e o aparecimento ocorrem no mesmo momento de transição. Consequentemente, os cristãos dessa geração serão expostos a aflições finais sobre o anticristo. Queridos, a Bíblia é clara em nos dizer: neste mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Deus não prometeu para você um mundo sem problemas, sem dificuldades. Ele prometeu que estaria do seu lado para que você vencesse as aflições, vencesse os problemas que esse mundo pode trazer. E como eu disse, pode cair o mundo, queridos. Fiquem em paz, porque Deus está com você. Vamos adiante? O cumprimento histórico de Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao verso 27, tem, vamos dizer assim, referência ao pós-tribulacionista. Então veja, um grande argumento do pós-tribulacionista é o cumprimento histórico da profecia de Daniel. Sustentam os pós-tribulacionistas que a profecia, particularmente de Daniel 9, de 24 a 27, já foi cumprida na sua totalidade. Eu quero ler para vocês a profecia. Vou abrir aqui a minha Bíblia, tá? Eu até nem sei como está aqui, porque eu nunca li esse texto em Daniel, nessa Bíblia, tá? Mas eu vou ler para vocês. Daniel aqui nesta tradução, tá bem? Deixa eu só abrir aqui para vocês. Daniel 9, do verso 24 ao verso 27. Prestem atenção. A palavra de Deus aqui diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, como forma de conter a rebelião, dar fim ao pecado, arrancar o crime pela raiz, estabelecer a justiça para sempre, cumprir a profecia e ungir o lugar santíssimo. Aqui está o que você precisa entender. Desde o momento que a ordem foi dada para a reconstrução de Jerusalém, até a vinda do líder ungido,
haverá 7 semanas. A reconstrução levará 62 semanas, incluindo a construção de ruas e muros. Serão tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o líder ungido será morto. É o seu fim. A cidade e o santuário serão arruinados pelo exército do novo líder que chegar. De um novo líder que chegar. O fim virá de repente como uma onda enorme. Haverá guerras até o fim e a desolação estará na ordem do dia. Vamos entender essas 70 semanas na visão do pós-tribulacionista. Ele entende que a partir do decreto do rei Artaxerxes começa as 70 semanas. 7 semanas correspondem a 7 anos. 7 semanas, cada semana com 7 dias, né? 7 vezes 7, 49. Então, nesse período de 7 semanas, nós temos então a reconstrução do templo de Jerusalém. Depois nós temos um período aí, que nós temos mais 62 semanas. E de acordo com aquilo que acredita o pós-tribulacionista, esse período de 62 semanas, 7 semanas até a reconstrução, mais 62, que dão 69 semanas, culminam com o batismo de Cristo Jesus. E a última semana, então, é o período onde se encontra o ministério de Cristo Jesus para o pós-tribulacionista. No meio da última semana, ou seja, com 3 anos e meio de ministério, que foi o período do ministério de Jesus, Cristo então é crucificado. Então o pós-tribulacionista entende que no meio de uma semana foi encerrado então as ofertas e manjares. O Santíssimo, então, o véu do santuário foi rasgado, como a própria Bíblia relata, né? E então há o fim do pecado, com a crucifixão de Jesus. Olha, queridos, é interessante entender dessa maneira, porque se você olhar o texto bíblico, nós temos base bíblica para entender dessa maneira. Tá? Nós conseguimos compreender. Então veja, as 70 semanas, qual é a data final? O ano 34 depois de Cristo. Qual evento que marca isso? Quando lá no céu, então, quando Estevão está olhando para o céu, ele vê a glória de Cristo, ele vê Cristo em glória lá no céu. Não é em si o apedrejamento de Estevão, mas aquilo que está acontecendo no céu no ano 34 depois de Cristo. Então começa no decreto do rei Artaxerxes, 7 semanas a reconstrução do templo. Nós temos aí 62 semanas então até o batismo de Cristo. Na última semana, exatamente no meio da última semana, a data da crucifixão de Cristo, o período de ministério de Jesus de 3 anos e meio, tá? E no final da última semana, então, Cristo é visto em glória, exaltado em glória, lá no céu, no ano 34. O pós-tribulacionista, ele crê desta maneira. Toda a evidência do Novo Testamento e da experiência cristã concorda com os maiores mestres da igreja de que a 70ª semana da profecia de Daniel foi totalmente cumprida há mais de 1900 anos. Isso não deixa nenhuma 70ª semana futura a ser cumprida na grande tribulação depois do arrebatamento. Existem algumas doutrinas, e talvez até a sua mesmo também, acredite que a última semana ainda está a ser cumprida depois do arrebatamento. De acordo com aquilo que acreditam os pós-tribulacionistas, tudo já se foi cumprido. E aqui veja só o que diz, né? Toda evidência do Novo Testamento e da experiência cristã concorda com os maiores mestres da igreja de que a 70ª semana da profecia de Daniel foi totalmente cumprida há mais de 1900 anos, ou seja, no ano 34, né, depois de Cristo. Isso não deixa nenhuma 70ª semana futura a ser cumprida na grande tribulação depois do arrebatamento. Vamos adiante? Agora veja, a teoria do arrebatamento mesotribulacionista. Vamos entender essa aqui então. Visão menos comum que a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista, como explicação para o arrebatamento durante a tribulação, e a teoria mesotribulacionista. De acordo com essa interpretação, a igreja será arrebatada ao final da primeira metade, os 3 anos e meio, né, da 70ª semana. Então ela joga essa semana de Daniel lá para o final, nesse período do arrebatamento. Mas veja que nós lemos um texto que o evento, né, é a morte do ungido,
né? Jesus morreu aonde? Morreu lá atrás, quando foi crucificado. Então, analisando Daniel de uma maneira assim mais exata, nós vemos que pós-tribulacionista, o texto encaixa. Aqui coloca que a 70ª semana, então, é colocada lá, após o arrebatamento. A igreja suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que, segundo os mesotribulacionistas, não são manifestações da ira de Deus. Então, veja, essa é uma visão menos comum que a teoria pós-tribulacionista, tá? Mas também é uma visão, como eu disse a vocês, nós estamos vendo aqui teorias. Nós vimos algumas teorias, a teoria do arrebatamento parcial, a teoria pós-tribulacionista e agora a mesotribulacionista. Vamos adiante? O mesotribulacionismo precisa negar, ou pelo menos enfraquecer, a interpretação dispensacional das Escrituras. Então veja, para que funcione eu tenho que enfraquecer as Escrituras, a interpretação das Escrituras. Então fica meio confuso, né? E repousa numa compreensão da tribulação que divide o período em duas metades separadas e desconexas, tá? De modo que a igreja possa passar pela primeira metade, mesmo que não tenha parte na segunda. A teoria precisa depender, em parte, do método espiritualizante da interpretação. Então veja, se eu ficar com a palavra de Deus e ter uma interpretação mais literal, é aquilo que me dá mais evidências, teoria pós-tribulacionista, não a meso, e nem a do arrebatamento parcial, tá bem? Isso se evidencia sobretudo na sua exposição de passagens bíblicas que tratam da primeira metade do período tribulacional. Vamos adiante? Eu queria ler para vocês, queridos, o texto de Apocalipse para a gente então tentar entender isso, para a gente concluir, tá bem? Então veja só, eu vou pegar aqui para vocês, como eu disse, hoje a linguagem que eu estou é uma parafrase da Bíblia, ela parafraseia o texto que nós temos na versão Almeida. Mas vejam só, vi um anjo descendo do céu, ele tinha a chave do abismo e uma corrente imensa. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o próprio diabo, Satanás em pessoa. Acorrentou-o por 1000 anos no abismo, que foi lacrado. Agora ele não causaria mais problemas a ninguém, nem enganaria mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, seria solto por um breve período. Vi alguns tronos, os responsáveis pelo julgamento estavam centrados nesses tronos. Vi também as almas dos que haviam sido decapitados por causa do testemunho que deram por Jesus e pela palavra de Deus, dos que se recusaram a adorar a besta e a sua imagem e a ter a sua marca na testa ou mão. Eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. O restante dos mortos não viveu até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. E os que delas participam são muito abençoados, muito santos. Não há segunda morte para eles. São sacerdotes de Deus e de Cristo e irão reinar com ele 1000 anos. Quando os 1000 anos se cumprirem, Satanás será solto de sua cela e recomeçará o trabalho de enganar as nações, procurando vítimas em cada canto da terra, até do Gog a Magog. Ele vai convencê-las a guerrear e reunirá um exército imenso, com milhões de soldados. Eles vão marchar pela terra e cercar o acampamento do povo santo de Deus, a cidade amada. Mas, assim que chegarem, cairá fogo do céu, e eles morrerão queimados. O diabo que os enganou será jogado no lago de fogo e enxofre, e fará companhia à besta e ao falso profeta. E os 3 sofrerão tormentos por séculos sem fim, ou seja, serão exterminados. Vi um grande trono branco e entronizado. Nada podia permanecer em sua presença, no céu ou na terra. Todos os mortos, grandes e pequenos, estavam ali, diante do trono. Alguns livros foram abertos, e depois outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, com base na vida que tiveram. O mar entregou os seus mortos. A morte e o inferno entregaram os seus mortos. Cada um, homem ou mulher, foi julgado segundo
o que viveu na terra. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E todos os que não tinham nome registrado no livro da vida foram lançados também no lago de fogo. Eu ainda quero ler um trechinho de Apocalipse, capítulo 21, o verso 7, que diz o seguinte: os vencedores vão herdar tudo, eu serei Deus para eles, e eles serão filhos e filhas para mim. Queridos, Deus prometeu voltar para toda a humanidade. Nós vamos ter dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. A que grupo você vai pertencer? A que grupo você quer estar? De que grupo você quer fazer parte? O grupo que estará por toda a eternidade, que estará com Deus reinando por 1000 anos e também depois por toda a eternidade? Ou o grupo que irá morrer, que irá ser exterminado? Não importa quem você é, o que você já fez, o que você tem. O que importa hoje é entregar a vida a Cristo Jesus, ser fiel, estar com Ele para todo sempre. Queridos, a era em que nós vivemos é a era em que nós devemos entregar a vida a Cristo Jesus. Não espere mais, não deixe para depois. Hoje é o dia de você entregar a vida a Cristo, se você assim não fez. E se você conhece alguém que ainda não fez isso, hoje é o momento para que você faça isso. Hoje é o momento para você entregar a vida ao nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Eu quero encerrar a aula dessa noite, vamos adiante, pedindo que você seja fiel. Eu não posso fazer isso por você, mas eu posso te pedir isso. Que você permaneça firme, que você permaneça fiel até a volta do nosso Salvador. Quando você deve fazer isso? Na era em que você vive, para que na era futura, a eternidade, você esteja para sempre ao lado de Deus. Que a aula dessa noite tenha sido bastante proveitosa para você. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo aqui semana que vem. Se alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que você quiser comentar com relação à aula dessa noite, o nosso e-mail é alunoead@fatec.com.br. Só mandar um recadinho aos cuidados do professor João Brás. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Uma boa noite a todos vocês.